eu sou Anderson Correia e esse é o Empreendecast. Você está no canal Empreendecast. Portanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber toda semana um episódio novo, uma notificação aí com um episódio novo, porque toda semana a gente está aqui falando de gestão, empreendedorismo, com vários temas e vários personagens da nossa região. E hoje não é diferente, a gente vai falar um pouquinho da história do gestor financeiro e também administrativo aqui da Nova Era, que é o estúdio onde a gente produz aqui o Empreendecast. E a gente vai bater um papinho também sobre essa questão de gestão financeira, que é um papo que com certeza você vai gostar. E hoje eu estou aqui com ele para bater esse papinho especial, Fernando Valentim. Obrigado, Anderson. Estou à disposição. Obrigado pelo convite. E estou aí para responder todos os questionamentos e bater um bom bate-papo. Com certeza vai ser bem legal. Você que nos acompanha aí, você pode fazer seus comentários, você pode mandar suas perguntas aí e a gente vai, na medida do possível, tentar responder. Se a gente não conseguir interagir com você, a gente, num próximo episódio, vai trazer mais uma vez esse assunto de gestão financeira. E aí, então, a gente sana todas as suas dúvidas. Coloca aí nos comentários quem você quer ver aqui e qual é o assunto que você quer ouvir. Mas, Fernando, falando um pouquinho da tua história, né, do Fernando. O Fernando não foi sempre um administrador de empresas, o Fernando não foi sempre um gestor financeiro. O Fernando começou de outra maneira. Sim. E como começou a vida profissional do Fernando? A minha vida profissional começou muito cedo, né? Meu pai tinha uma material de construção há muito tempo atrás e daí eu comecei ajudando ele numa material de construção. Acordando cedo, ele me tirava cedo da cama, 7 horas da cama para ir já para o material de construção para aprender. E assim foi. Material de construção, depois passou um tempo, não deu certo mais os negócios, porque era o tempo da caderneta, né? A gestão financeira naquele tempo era complicada, porque tinha que vender fiado, e ele ficou com muito dinheiro na rua. Então ele decidiu, não, vou desfazer do material de construção. E daí cada filho seguiu o seu caminho, né? Eu fui para trabalhar numa mina de carvão, que trabalhei por um bom tempo lá. A mina me possibilitou estudar, me formei em administração e comércio exterior e hoje estou aqui. Você, então, eu diria que, né, é um cliente perfeito lá pra gente na Barbearia Carvoeira, né? Sim, sim. Você é um verdadeiro carvoeiro, né? Sim. E tem tudo a ver com a barbearia, porque ali a gente tem um lenhador, né, na nossa logo, e ao mesmo tempo também a gente quer retratar o homem, o mineiro, né? Aquele cara que entrava lá na mina com a picareta, para tirar o carvão. É claro que quando você se tornou mineiro já eram outros tempos, sim, né? sim. Empresa mais moderna, já tinham equipamentos mais modernos. E como é que foi essa tua experiência? E trabalhou quanto tempo na mina, Fernando? Cara, eu trabalhei 12 anos na mina. 12 anos? 12 anos. Tempo, né? Mas eu trabalhei em cima. Daí teve um período que eu queria virar mineiro de fato e eu pedi para baixar a mina. Mas não deixaram ficar muito tempo baixar a mina, não. Porque eu era tratado como um coringa na empresa. Eu trabalhava no xerifado, apontadoria. E daí, quando eu quis baixar a mina, eles baixaram para a oficina de martelo. Na oficina de martelo, a gente arrumava aqueles marteletes para fazer furo no teto, para botar parafuso. Mas, assim, a história de mina começou muito cedo para mim também. Meu pai foi mineiro. Meu pai pegou o tempo da picareta. Ele pegou esse Pegou o tempo da picareta, da vagoneta, que ele tinha que encher os carrinhos de carvão e jogar para fora. Já meu tempo, quando eu peguei na mina, já era mais mecanizado. Já tinha correia transportadora, já tinha minerador contínuo, tinha esses marteletes de teto. Então é uma experiência totalmente diferente, né? Mas eu aprendi muita coisa com meu pai. Ele falava assim, na mina, sempre anda pelo meio, nunca anda pelos cantos. Porque pode ter caimento, deslocamento lateral. Então ele sempre me orientando como proceder como mineiro. É porque ali o risco ele é grande, né? Sim. Mas existem outros riscos também que a gente corre hoje em dia, né? Não é um pouco diferente, né? Eu acho que não serviria para essa função, né? Eu sou meio claustrofóbico, né? Entrar lá no meio, lá debaixo da mina lá já dá um pavor, né? Mas já fui na mina de visitação aqui em Criciúma
Mas é o máximo que eu consigo ir, né? Mas além disso aí eu acho meio difícil. Mas esses homens construíram aí a história da nossa região, né? E a gente tem que respeitar, né, a coragem dessas pessoas de ir lá, né, abaixo da terra, correndo esse risco para poder trazer o sustento para a família. E foi o que desenvolveu a nossa região. Você acabou pegando um pouquinho disso aí, mas o que aconteceu? Como é que foi essa tua ruptura com a mina? Como é que você sai da mina para trabalhar em outra área? Para onde que você foi quando saiu de lá? Na verdade, eu saí da mina, que a mina ela entrou em crise financeira e ela fechou, né? Então, eu tive que procurar novos horizontes. Porque a minha formação, ela não me garantiria um emprego no patamar, um salário no patamar que eu tinha na mina. Então, quando ela fechou, até a gente não recebeu as rescisões até hoje, né? Então, quando ela fechou, a gente teve que procurar outros caminhos. Eu comecei a procurar emprego em outras funções. Na área administrativa eu não conseguia achar emprego. Já estava formado? Já estava formado, já. Administração de empresas. Isso. Mas só que daí faltou a questão experiência na área. Não tinha experiência na área, era mineiro, e daí não conseguia emprego. Se fosse para conseguir um emprego, era para ganhar um salário muito abaixo do mercado. Então, eu fui indo, até que a gente começou a querer empreender, querer botar um negócio próprio. E aí surgiu então a Nova Era, foi isso? Daí surgiu uma outra empresa que a gente tinha, que era uma pousada, que a gente fez uma análise de mercado na época, certo. A gente montou essa pousada e como no verão muitas pessoas descem do Rio Grande do Sul, da Argentina para cá, a gente pensou, não, vai dar um boom nessa questão. Mas só que a gente viu que não era bem assim. A gente depende de vários fatores, né? Depende do fator clima, tá? Depende se vai ter muita chuva. As pessoas não vão vir para a praia. Então, o que a gente fez? Não, vamos abortar essa missão. E daí eu peguei numa empresa chamada ArcelorMittal, na área de vendas. Certo. Daí na ArcelorMittal... Tu teve uma experiência com vendas também, então? Sim. Eu peguei na ArcelorMittal na área de vendas. E ali eu comecei a trabalhar com aço, vender aço, fazia venda externa e caía na região toda do sul aqui para vender. Como representante mesmo? Como representante mesmo da empresa, mas só que era ligado na empresa. Sim, então, funcionário da empresa. Depois veio o Covid, a empresa decidiu que ia ficar só com os representantes contratados de fora. Os terceiros. Os terceiros. E ela decidiu que os seletistas ela ia tirar fora. Redução de custo. Normal que acontece nas empresas. Isso. Quando é necessário. Né? E daí eles fizeram a proposta para monta um CNPJ para ti. A gente continuar a parte de vendas. Mas só que botar um ponto lápis, né? A questão do transporte, a questão da custo com celular, custo com nota, que vai ter que tirar nota. Então não valia a pena investir naquele momento ali nas vendas, porque pandemia, todo o comércio fechando, e como que ia conseguir vender? Essa tua formação na área de administração, ela se deu com alguma especialidade em alguma área? Ou foi só administração de empresas mesmo, sem nenhuma especialização? Comércio exterior. Comércio exterior. Sim. Não era nem financeiro, nem vendas. Apesar de que comércio exterior ele tem um pouco a ver, né? A área comercial, porém já voltada para o mercado exterior. Sim. E tu chegou a trabalhar nessa área? Não cheguei. É porque assim, quando a gente sai do terceirão, a gente quer fazer um curso que te leve para outro patamar. E eu penso assim, não, essa habilitação de comércio exterior vai ser o top para mim. Vai ser o meu diferencial. Mas só que tu vai pegando as cadeiras na faculdade, tu vai vendo que não é bem assim. Para ti hoje ser administrador em comércio exterior, tu tem que falar inglês fluentemente. Tem que falar o espanhol fluentemente. Tem que conhecer todas as regras de importação e exportação. Eu conheci casos em que o cara não tinha a formação, mas ele falava muito bem, porque morou nos Estados Unidos há muito tempo. E aí ele falou para mim, Anderson, as empresas da região me contratavam para traduzir documentos. Uhum. E eles diziam o seguinte para mim, é mais fácil a gente trazer você aqui para traduzir os documentos, para explicar a parte do inglês, ou nós explicarmos a parte técnica para você, do que a gente pegar os nossos profissionais que são formados e querer passar alguma coisa de inglês para eles. Não dá. Então é mais fácil você entender a parte técnica do que eles entenderem o inglês. Sim. Então o inglês, né, essa língua estrangeira, tanto o inglês como o espanhol,
são fundamentais, né, nessa, São. nessa questão das transações, né? O Brasil passou por uma grande revolução aí nos anos Isso. 90, né? Entrou muito mercado externo, né? As relações internacionais na área comercial se fortaleceram muito. E eu lembro que era muita gente querendo estudar comércio Sim. exterior, achando que o curso já era o suficiente. Sim, achando que o curso era suficiente, mas só que assim, ó, o inglês que a gente aprende hoje não é o inglês certo. Tá? O inglês que passa para nós na faculdade e algumas escolas de idiomas que tem aqui na região, não é o inglês correto para te estar conversando com um empresário fora. Então, assim, ó, tem todo essa barreira, tá, de tu achar a escola de idioma correta para te fazer o curso de inglês, porque o da faculdade não vai te dar o suporte para te fazer, tá? Ele vai te passar o básico. Então, se tu querer ser um profissional na área, tu vai ter que se procurar a escola certa, vai ter que fazer intercâmbio fora do país para te conseguir dominar o assunto completamente. Eu conheci algumas pessoas que dominavam muito bem o inglês e era um diferencial assim, tu percebia até uma certa limitação, né, na questão de competência da pessoa, Sim. mas o inglês era tão bom que a pessoa se destacava, conseguia emprego fácil, Sim. era uma facilidade. Já conheci também pessoas muito competentes e que também o inglês era fantástico, né? Então ajuda muito, né, nessa questão. Mas no teu caso tu acabou não se aprofundando no inglês, não me aprofundei, seguiu para outra área. Não me aprofundei porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu fiz o curso porque eu não... Na época meu pai tinha uma matéria de construção, eu achava que eu ia administrar a matéria de construção dele e ia ter uma habilitação a mais. Então, como a gente não seguiu naquele segmento, eu continuei fazendo a faculdade. Mas parou de fazer sentido para ti depois? Parou de fazer sentido. Porque eu não vou usar no quê? Entendesse? Eu não tenho comércio para me administrar. As empresas onde eu vou atuar em que sentido? A RH? A administração? Como que eu vou pegar um RH de uma empresa se eu não tenho experiência? Eu vou começar com estagiário? Sendo pai de família? Esse é o grande conflito, né? Sim. É porque as pessoas também, elas têm um mito aí, né, em volta de... A gente cresceu, né? A nossa geração cresceu ouvindo: estuda, porque se tu não tiver o canudo na mão, tu não vai... O meu padrasto falava muito isso. E os tempos mudaram, né? Na época dele, sim, né? Mas hoje em dia, a gente conversou há pouco tempo aqui com o Rafael Basquiroto e ele falou que o pai dele disse: não estuda administração porque isso aí eu te ensino. Sim. Então já é uma outra visão. E muitas vezes realmente a prática, ou às vezes até um curso técnico, ou às vezes até algo que a pessoa vai estudar fora do nível universitário. Não estou dizendo aqui que não se deve fazer, Não, né? não, longe disso. Não né? é longe disso, até porque meu sonho era ter feito, não consegui também por essa questão de pai de família e tal, então tem as prioridades, né? Mas ainda eu tô novinho ainda vai dar tempo ainda de fazer umas duas, quem sabe, né? Mas no teu caso eu vejo esse conflito acontecer com muita gente, Fernando. Poxa, não é isso que eu quero, mas qual era a idade que tu tinha quando tu descobriu que não era isso que tu queria e como que deu esse, poxa, tu parou e olhou assim, não, eu não tô fazendo uma coisa que eu não tô curtindo. Foi com uns 22 anos. Foi cedo então. Foi cedo. Mas só que deu... Não faz muito tempo também, né? Faz tempo. E foi novo, mas só que eu tinha que terminar. Porque eu gosto de começar uma coisa e terminar. Então, e daí ali nos 22 anos, eu já tinha um objetivo diferente traçado para mim, que eu queria fazer direito. Que ali foi meu sonho que até hoje. Então, hoje eu tô na cadeira de direito, hoje eu tô fazendo direito. Porque é o que eu gosto de fazer. Porque a minha empresa hoje, a Nova Era, ela é uma empresa de marketing, de propaganda, mas também eu faço licitações também. Eu faço contratos. Então eu tenho que saber como fazer as coisas também. Eu tenho que saber as leis certas. Então, por isso que já com 22 anos eu queria já fazer direito. Queria fazer direito porque eu queria conhecer as leis e mudar algumas coisas que tinha de errado ali. E ali fui me aprofundando. Até que agora eu consegui entrar na faculdade de Direito. Eu costumo falar, Fernando, que tem dois profissionais que são imprescindíveis
para qualquer negócio, né? Um é o contador, Sim. né? E o outro é o advogado. Né? A parte jurídica. Então, são dois profissionais que você tem que ter extrema confiança. Uhum. Fora esses dois profissionais, né, eu costumo dizer que a palavra para o meio corporativo, ou seja, na gestão, a palavra não é confiar, e sim conferir. Sim. Né? Você não confia na pessoa, você confere o trabalho da pessoa. É diferente. Um advogado, um contador é mais difícil. Por quê? Porque são áreas específicas que você não domina e aí realmente é importante você ter alguém de confiança. Então, nesse caso, né, ninguém melhor do que você mesmo ser essa pessoa de confiança. Claro. Não. Então, mas é óbvio, né? Eu tenho meu contador, eu tenho meu setor jurídico também que me assessora e que eu confio, óbvio, né? E isso é muito importante. Mas no teu caso, tu enxergou uma necessidade para o teu negócio, mas não foi só isso que te motivou. Você gosta também do direito, né? Gosto de ler muito, né? Eu gosto de ler muito. Eu me pego lendo vários livros aí, tanto de área pública, a parte de marketing, parte de leis. Eu tenho um código civil na minha cabeceira da cama. Tem código civil para estar lendo, relendo. Então, tem muita coisa que a gente acaba gostando através da leitura. Isso não é para qualquer um, né? Porque eu, sinceramente, eu gosto de conhecer um pouco de leis, mas principalmente no Brasil, né? É tanta lei, é tanta miudagem, é tanta coisa que eu fico cansado, começo a ler, eu canso e eu não consigo continuar, entendeu? Tem pessoas que têm facilidade, vai lá e eu conheço pessoas, eu tenho clientes, amigos que eles pegam um livro e daqui a pouco eles veem, ó, o negócio é o seguinte, contratos, né? Eu tenho duas pessoas de confiança a quem eu confio, né, os contratos e tal, que eu tenho, e eu mando para eles, e no instantinho eles já me respondem, ó, Anderson, esse ponto aqui, aquele ali, tu tens que cuidar aqui, ali deveria mudar assim. E eu, sabe, por mais que já tenha lido, não tinha conseguido entender e ver o que a pessoa tinha visto. Então, eu penso que isso aí é até um dom também, né? A pessoa, eu acho que tanto o legislador como o advogado, os juízes, isso é um dom também, né? Não é qualquer pessoa que vai ter essa afinidade. E tu descobriu isso muito cedo, né? E hoje tu está exercendo a função da parte jurídica da tua empresa, mas também, claro, né? Não está representando a empresa, mas você já tem uma capacidade maior de análise e de confecção, né? De contratos e tal. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é corretor e ele também faz todos os contratos da imobiliária dele e é assim, algo que ele faz com uma facilidade tremenda, né? Mas o que eu queria te perguntar é, além dessa função de um né, jurídico da tua empresa, quais são as outras funções que você detém hoje dentro da Nova Era? Dentro da Nova Era, hoje eu faço a parte da administração geral, cuido da parte burocrática da empresa, toda a parte de documentação é comigo. E a parte financeira. Tá? Eu cuido de toda essa parte. Eu deixo mais para minha esposa, que é a CEO, ficar na parte das vendas e na parte do dia a dia, com os clientes, de estar tendo feedback. Então, parte documental é tudo comigo. Documento e financeira é comigo. Eu não deixo nada para ela, porque pode atrapalhar no dia a dia dela. Então, pode, e eu falo para ti, atrapalha. Atrapalha porque assim, como ela é a parte criativa da empresa, tá? Ela que faz a parte de criação, ela que pensa campanhas, então tu tem que tirar esse negócio financeiro para ela não se preocupar. Porque daí você pode estar quebrando a inspiração, né? Sim. Porque a parte dela é mais ou menos que nem a minha, que é a parte comercial também, é inspiração. Eu sempre falo, né? O próprio barbeiro, mesmo que ele seja só um barbeiro trabalhando em uma barbearia ou um barbeiro que trabalha sozinho, barbearia é inspiração. Sim. Então, se eu vou te atender, eu tenho que estar inspirado para te atender. Tem que ter uma motivação para te atender. Eu não posso simplesmente te atender, porque eu tenho que atender ele para ganhar o valor que ele vai me pagar. Sim. Sabe? Eu tenho que olhar e falar, poxa, vamos deixar essa barba top, já sei o que eu vou fazer. O cabelo eu vou trabalhar dessa maneira e vai ficar assim e tal. Tem todo um projeto por trás disso. E eu já passei por essa experiência de estar na operação e cuidar do financeiro
e o financeiro atrapalhar muito, sabe? De eu não conseguir o mesmo resultado. Sim. E assim, o pior, né? A pior coisa acho que pode acontecer para o ser humano é ele trabalhar sem prazer, ele trabalhar sem aquela motivação, sem aquele brilho no olho de fazer o que ele está gostando. Então, é perfeita essa separação que vocês fazem. A gente faz lá também, eu e minha esposa. Eu até já comentei com ela em algumas oportunidades em voltar a fazer a gestão financeira dela. Não, tu tens que ficar na... É a mesma questão contigo e com a Fernanda. Então, eu até queria te fazer uma pergunta antes de tu tocar nesse assunto em relação a isso. Tem pessoas que dizem que tem que ser assim. Mas tu acha que é possível alguém fazer comercial e financeiro ao mesmo tempo? Não. Assim, ó, o comercial tem que estar voltado para vender. Não tem que estar preocupado com o que tem que pagar, ele tem que vender. Eu sempre falo para a Fernanda, ó, tua obrigação comigo aqui é trazer um contrato para a empresa. Traz contrato que eu me viro aqui a questão de pagar as contas, de gerenciar, e deixa comigo. Tá? Eu acho que cada um tem que cuidar de uma área, porque se começar a cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, tu não vai fazer nada direito. Tá? Já aconteceu um caso, quando a gente estava começando a empresa, de a Fernanda estar no cliente e ela tá preocupada que tinha que pagar um boleto. E daí não ia para frente, não ia para frente. Não ia para frente a negociação. Daí ela ligou para mim, ó. Eu assim, esquece os boletos, deixa que eu tô vendo aqui, já tô fazendo os pagamentos, tá? Esquece, foca no teu trabalho aí, foca no que tem que fazer. E é assim que tem que ser feito. Cada um tem que focar numa situação. Imagina eu sair do burocrático da Nova Era hoje, na parte de documentação, e querer fazer a captação por ela. Não tem como fazer as duas coisas. É uma questão de perfil, né, Fernando? É questão de perfil. É questão de perfil e a questão de tu não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? E depois tem essa questão, né? Eu passei por isso muitas vezes, uma sexta-feira, agenda lotada, o dia inteiro não dava tempo de respirar. Hoje, sim, graças a Deus, eu consegui, né? Eu sempre falo, tenho saudade da época, né? Porque eu gosto mais de cortar cabelo do que de fazer outras coisas, mas era muito mais fácil, né? Mas era complicado, porque daí eu estava ali o dia inteiro com a agenda lotada. Naquele dia tinha uma conta para pagar e eu começava já o dia pensando naquilo. E às vezes eu me envolvia tanto, que eu gosto tanto, né, de conversar com o cliente, atender ele, cortar o cabelo, tomar um cafezinho com o cliente, aquele papo e tal. E o dia passa e daqui a pouco, meu Deus, eu não paguei a conta, e agora? Aí você vai pagar com juros, vai pagar multa porque atrasou e era sexta-feira, não dá nem para pagar no outro dia, e sabe, uma loucura. Então, quando a gente separou, isso também ficou muito bom. Mas vamos falar um pouquinho então da tua área, a área financeira. Eu particularmente gosto muito de conversar com quem trata dessa área. Porque é uma área que eu não atuo muito, não é muito meu perfil nem a minha especialidade, mas é uma área que eu tenho muitas curiosidades. A gente já falou muitas coisas ao longo desse tempo que eu venho conversando com pessoas, com gestores, desde da época dos gestores de sucesso até hoje com o Empreendicast, sobre a questão financeira, né? Você já cuida disso desde que começou a nova era. Isso. Tu teve alguma experiência em específico na área financeira antes de começar a nova era? A minha experiência foi com 18 anos, né? Uma trajetória de construção do meu pai. Lá tu já fazia alguma coisa também? Já fazia alguma coisa referente a isso. Já pensava diferente dele. E eu falava sempre assim, eu não quero cometer os mesmos erros que ele cometeu. Na questão de abrir o crédito demais, tá? Como ele abriu. Porque assim, ó, quando chegavam as faturas pra gente, a gente não poderia... Não chegava pro nosso fornecedor e falava assim, ó, hoje eu não tenho para te pagar. Tem que pagar, senão não vai chegar para ti o cimento no outro dia. E o nosso cliente, ele chegava, não, eu não tenho nada para te pagar hoje. E aconteceu vários casos de ficar 3, 4 anos sem receber. Eu falava pro meu pai, mas como? Como que vai ficar um cara ficar 3 anos sem te pagar? E daí, o que vai ser feito? Mas só que ele na fichinha, não sei o quê. Não tem que ser na fichinha. Bota promissória, faz alguma coisa, entra com uma ação. Mas vai entrar com uma ação, vai ter que pagar advogado. Eu disse, mas tu vai perder o dinheiro. Tá perdendo dinheiro. E daí, quando eu comecei a fazer essa parte para ele ali, não, quer vender fiado? Algumas situações, promissória. E aí foi começando a ter fluxo de caixa para ele de novo. Porque a gente só tirava dinheiro do nosso bolso.
A gente só tirava o dinheiro do bolso. E eu me lembro que na época nós tínhamos 14 lotes na região da Vila Nova e foi botando tudo dentro do material de construção. Pela falta de gestão que ele tinha. É preferível não vender do que vender fiado naquela situação. Porque ele está emperrando o patrimônio dele ali. Então, eu vendo os erros dele, tá? Eu comecei a falar para ele assim, ó, vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer dessa maneira para a gente começar a recuperar um pouco. E não recuperava. Não recuperava por quê? Porque faltava documento. Era coisa na notinha, da fichinha, só tinha uma assinatura que não sei se era do cara mesmo. E como tu vai recuperar? Daí começou as promissórias, começou a fazer os boletos, que naquela época já tinha a questão de boletos também. Começou a fazer essa parte. Imagina, é complicado. Eu vejo que às vezes de uma semana para outra a pessoa fala que não lembra. Imagina uma fichinha. 4 anos, né? Imagina uma fichinha. E depois, assim, ó, a questão da justiça, tu vai botar uma ação para cobrança. E os valores, R$1.000. Quanto tu vai pagar por uma ação dessa? Tem a questão dos valores. Um advogado para te atender nessa situação. Então eu falo para ele, prefiro tu não vender fiado, não vender, do que tu perder dinheiro. E naquela época eles perderam muito dinheiro, Adelson. Eles perderam muito dinheiro pela falta de gestão. Por ser bom demais, por ser de bairro, por ser meu vizinho. E daí assim, ó, o que acontecia com nós? Que era a pior parte ainda nessa situação. Tá? Que daí eu ficava mais puto da vida. Que tinha um material de construção na nossa frente, tinha uma loja de material de construção na nossa frente, o cara que devia para nós ia comprar outro material de construção. E daí me deixava puto isso. E daí por isso que eu falei, não, parte de gestão financeira eu vou começar a fazer. E eu faço isso até hoje. Aqui na Nova Era é contrato. O financeiro ele tem que ser frio, né, Fernando? Sim, tem que ser frio. Até tem uma entrevista de um cliente nosso que ele disse que ele não tem coração. Que ele não tem coração. O negócio dele é números. E para uma empresa sobreviver, tá, é números. Como que tu vai pagar os funcionários? Como tu vai pagar as despesas da empresa? É números. Se não tem a entrada de dinheiro, tu tá fadado ao fechamento. Tá? Porque no primeiro mês tu pode tirar do teu bolso um pouco e botar na empresa. Mas vai ficar quanto tempo isso? Aí eu vejo que existe um conflito muito grande, né, entre a parte comercial e a parte financeira, porque a parte comercial, ela é, por ser, né, a parte criativa, por ser a Sim. parte emotiva da história, muitas vezes ela acaba agindo com o coração e não com com o cérebro, né? Apesar de que o coração também está no cérebro, né? Isso. No centro. Mas o que acontece? Eu vejo que às vezes a gente precisa fazer algumas concessões, mas aí é aquele risco calculado, Sim. é aquela coisa que você faz. Eu também aprendi muito com isso, né, ao longo do tempo, porque eu já sou mais o coração, eu já não sou, eu percebo que teu pai provavelmente deve ter um perfil mais comercial. Bem mais comercial. Então, quer dizer, ele já era mais a emoção e tu já era mais a razão, né? E a gente precisa achar um equilíbrio entre isso, né? Isso. Porque às vezes tem casos e tem casos, né? Tem clientes que muitas vezes você conquista com desconto, conquista. Tem clientes que com a negociação você conquista, você ganha ele e tal. Mas eu não lembro agora quem foi que eu ouvi, acho que foi o Roberto Justus, e aí ele falou sobre a questão de precificação, que às vezes as pessoas, mas se eu aumentar o preço eu vou perder clientes e tal, mas se eu não aumentar eu não vou ter margem e eu posso quebrar, então ou eu vou ficar estagnado, a empresa vai ficar sempre na mesma. Então muitas vezes a gente cobra mais caro, aumenta um pouco os valores, mas é para que a empresa consiga ter margem, para que a empresa consiga se fortalecer e oferecer cada vez algo melhor para o seu cliente. Isso. E muitas vezes tem a ver com comunicação, né? Como você comunica isso para o cliente. Né? E aí esse equilíbrio entre a parte financeira e a parte comercial é que precisa ver, né? Precisa ter conversa, precisa ter... As duas partes precisam se conversar muito bem para que funcione, né? É assim que a gente procura fazer também lá na barbearia, porque eu, né, se depender de mim, todo dia eu tenho alguma coisa para gastar. Aí conversa com a patroa, ela, é assim, assim, assim. A gente não discute, entendeu?
Ah, não, beleza, então não dá, tranquilo. Quando é que dá? Quando é que não dá? Como vamos fazer? Como vamos proceder? Ah, aqui a gente vai ter que fazer um sacrifício. E aí, vamos fazer um sacrifício, porque isso aqui é imprescindível, né? Sim. E vocês trabalham provavelmente mais ou menos dessa maneira também? Sim, sim, a gente trabalha mais ou menos dessa maneira. E na nossa projeção financeira, a gente deixa sempre um percentual para investimentos. Na nossa projeção, nossos ganhos que a gente tem, a projeção de investimentos. Por quê? O nosso segmento é um segmento que muda muito. Então a gente tem que sempre estar dando start novo. Tá? A gente tem que sempre ter uma câmera nova, microfone novo, um computador melhor para edição. A gente tem que sempre ter esses starts. Um estúdio novo que se faz. Então na nossa projeção financeira já está tudo isso aí. A gente já tira já a questão dos impostos, a questão de salários, mas deixa também um espaço para os investimentos. Então, assim, quando a Fernanda vem, não, tem que comprar uma mesa nova. Assim, está dentro da nossa projeção financeira? Está dentro do nosso limite de gastos nessa situação? Não, vai estar no limite. Então, vamos. Embarquemos nessa. Porque eu sei que os investimentos que ela me pede para ser feito vai trazer resultado para a empresa depois. Então, a gente trabalha muito em conjunto nessa situação. Eu tenho uma dúvida na questão financeira, né? Porque a gente ouve muito falar em gestão financeira. Aí tem a gestão financeira, tem o setor financeiro, e aí tem algumas funções que não necessariamente são iguais, né? Porque nós temos o operador financeiro dentro de uma empresa, geralmente das empresas maiores, eles têm já mais as funções mais específicas, né? Então tem o cara que é só do contas a receber, tem o cara que é só do contas a pagar, então ele faz só os lançamentos. Tem o cara que só paga, e tem o cara que faz a gestão disso tudo. Como é que tu define isso aí para quem está assistindo a gente aí, essa diferença, entendeu, entre a gestão financeira e a operação em si? Como é que se separa isso? Porque às vezes as pessoas têm uma empresa pequena, uma empresa que não é tão grande assim, não tem um número tão expressivo de funcionários, um fluxo, uma demanda tão menor, como por exemplo a Barbearia Carvoeira, mas nós lá já temos uma certa organização. Né? Hoje, praticamente eu, a minha esposa e meu filho, os três lançam contas a pagar, contas a receber a gente não tem muito porque a gente não tem a ficha do cliente, ela é bem limitada, praticamente não tem. Mas o contas a pagar a gente precisa lançar e também precisa fazer o pagamento nos dias e fazer os lançamentos do sistema. Geralmente isso aí é minha esposa que faz. Mas o lançamento de contas a pagar, por exemplo, os três fazem. Né? E como é que tu define assim, essas tarefas separadinho para que quem está nos ouvindo agora consiga entender o que é a função de cada um, e depois no final eu queria que tu falasse um pouco sobre a gestão financeira, que é um pouco diferente disso aí. Vou deixar contigo aí que tu vai explicar bem melhor. Né? A questão dos lançamentos, como é que eu faço geralmente? Eu faço dos lançamentos, tá? Porque eu penso que tem que seguir uma rotina. A gente tem uma rotina administrativa, uma rotina financeira. Na minha rotina, lançamentos, contas a pagar e o fluxo de caixa que eu faço diariamente. Eu tenho que ter meu fluxo de caixa diariamente pronto, porque para qualquer eventualidade. Numa empresa grande, uma empresa que... Porque hoje as empresas pequenas, com menos de 50 funcionários, uma pessoa faz toda essa parte, essa rotina. Não tem por que ter cada um num canto. Setorizado. Já uma empresa grande, multinacional, vai ter o comprador, tá, que vai fazer a parte de compras, mas antes da parte de compras, vai ter o financeiro que vai falar se pode comprar ou não pode comprar. Entendesse? E se pode, quais são os prazos? Quais são os prazos que tem que ser feito. Tá? Então, a parte de hierarquia sempre é o gestor financeiro em cima, tá? Que ele que vai dar a ordem do que vai ser feito ou não vai ser feito. Quais as contas que vão ser lançadas, tá? Quais as contas que vão ser pagas, quais os impostos que vão ser pagos nesse sentido, e assim vai. Tá? Uma empresa pequena igual a nossa, tudo é feito por uma pessoa só. Tudo é feito por uma pessoa só, e é uma rotina muito simples. É muito simples. Tu vai e lança no banco ali,
Você tem um sistema para isso? Tem o sistema de banco ali, eu lanço para os meus DDAs ali e ali vai pagar, vai pagar os boletos. Mas eu digo um sistema gerencial. Financeiro, tu tens ou tu tens? Não tenho. Tu mesmo faz? Eu faço planilhas. Eu sempre preferi fazer planilhas. Eu tenho planilha para tudo. De entrada, de saída. O sistema ele seria para uma empresa maior, né? Um volume de... Nem sempre, né? Nós temos um sistema que ele é inclusive atrelado ao nosso aplicativo por causa dos agendamentos. Sim, por causa do aplicativo, né? Você tem um aplicativo ali. Tem aplicativo, daí tem os agendamentos e também o gerencial. Ele é tudo integrado no mesmo sistema. No mesmo sistema. Então ele tem de tudo, né? Contas a pagar, contas a receber, tem os relatórios todos, ele faz, fluxo de caixa, né? Ele já faz tudo já dá tudo certinho. Só lança, ele já faz ali. E observa. Só que você não pode deixar de lançar, né? Porque o que não está lançado ali está no escuro, né? Sim. Então você não sabe. E muitas vezes você tem uma conta para pagar daqui a 5 dias. Você olha no teu fluxo de caixa, ele diz que está tranquilo, mas você não lançou aquela conta. Vai chegar no dia, você vai olhar no teu DDA, tem aquela conta para pagar e não tem o dinheiro. Por quê? Porque você não lançou no sistema antes, né? Então é assim, eu já ouvi várias pessoas falar, não sei se tu concorda, que a gente não pode ter vários bilhetinhos, né? A gente tem que lançar tudo no mesmo lugar, sim, né? Sim, eu tenho minha planilha ali e eu lanço tudo nas planilhas. E ali eu tenho meu controle. Se for outra pessoa olhar, vai ser difícil de entender. Porque como a gente aprende... Faz do teu jeito. Sim, faço do meu jeito. Como assim, eu aprendi a mexer muito com Excel, com todas as tipo de planilha, fica muito mais fácil para mim. Se tu for lá mexer na minha planilha hoje e botar um número diferente ali, tá? Eu vou saber. Eu vou saber porque eu controlo isso diariamente. Controlo diariamente isso aí. Então, ali vai me dar a segurança, as planilhas que eu faço me dá a segurança que eu vou ter dinheiro para pagar as contas, que as contas vão estar tudo pagas. Então, um sistema para mim hoje, tá, facilitaria para mim muito, porque uma tabela é meio complicadinho de fazer. Mas só que a minha empresa é pequena ainda, não tem esse fluxo todo. Mas por exemplo, para barbearia, por exemplo, antes de a gente ter esse sistema, que é da Ágil Sistemas, sim. Que é muito bom por sinal, nós tínhamos um software gratuito que tinha na internet. Sim, a conta azul, né? Ele era específico para barbearia. E ele já atendia legal, só não tinha o aplicativo. Sim. Né? Ele tinha os agendamentos, ele tinha contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, tinha tudo isso aí. Né? Ele só não tinha o aplicativo e, é claro, ele era um pouco mais limitado, né? O da Ágil ali, que foi o que nós temos um aplicativo próprio mesmo, né? Sim. Com a nossa marca. Não, né? o aplicativo Mas é top, ele usa a plataforma da Ágil Sistemas, né? E ali tem uma série de, né? Tem até ficha anamnese, se eu quiser colocar lá a máquina que eu uso para passar no teu cabelo, eu faço uma ficha lá pro Fernando e tu vai chegar lá, eu não tô, vai cortar com outro barbeiro, eu não lembro qual é a máquina, vamos ver se tem ficha anamnese. Ele vai abrir o aplicativo dele, vai olhar na ficha, ele passava a máquina 3 do teu cabelo. E aí ele já sabe qual é a máquina que passar, alguma observação, né? Então tudo isso a gente tem, fora uma série de recursos, mas falando específico da parte financeira, ele tem lá e ele tem alguns filtros. Sim. Por exemplo, a questão do fluxo de caixa, né? Eu até venho conversando isso com a minha esposa. Então você filtra. Hoje a gente está no... um exemplo assim, né? Hoje nós estamos no dia 10 do mês. Sim. E eu tenho contas para pagar até o dia 20. Então eu vou lá e filtro o meu fluxo de caixa até o dia 20. Como meus cartões, as comandas todas são feitas no sistema, o sistema vai dizer para mim o que vai entrar o que tem hoje, o que vai sair até aquele dia e o que vai entrar aquele dia. Ele me dá o saldo de cada conta bancária. Então, nessa conta vai ter tanto, nessa tanto, e você tem isso aqui para pagar, e aí no final ele te dá o total, se vai sobrar ou se vai faltar. Então, assim, é uma mão com açúcar, né? Sim. Só que você precisa aprender a lidar com ele e entender o conceito, né? E aí acho que os conceitos são bem básicos, né? Eu entrevistei no ano passado um gestor lá de Criciúma, que ele falou o seguinte, que ele estava numa reunião, eu não lembro agora se era do Criciúma ou em alguma reunião,
com o Antenor Angeloni. Sim. E aí o Antenor Angeloni falou para ele o seguinte, ele pegou, saiu da reunião, foi tomar um café, tá, tu não vai participar da reunião? Ele, não, deixa eles conversar lá, no final da reunião eu só vou chegar lá e vou perguntar para eles, quanto que a gente tem em caixa? Ah, é tanto. Quanto que a gente deve? Tanto. Quanto que vai entrar? Tanto. Pronto, eu já sei quanto é que está sobrando, ele falou assim, eu só preciso saber disso. Então, olha só, uma empresa desse tamanho, e é óbvio que ele simplificou muito, Sim, né? sim. Óbvio que não é feito dessa maneira assim tão simplória, mas o conceito basicamente é esse, né, Fernando? Sim, o conceito é esse. Para ele falar isso, ele tem muita confiança no financeiro dele. Pra ele chegar nessa situação de falar que ele vai chegar só no final da reunião, ele tem muita confiança. E com certeza o Angeloni, ele é um dos exemplos que a gente tem de gestão financeira, né? O Criciúma eu não sei como que é a questão da gestão do Criciúma, mas o Angeloni é uma... E aí eu te pergunto, eu vejo assim, né, muitas empresas de sucesso com baita de um comercial à frente dela, e vejo outras com baita de um financeiro. O Angeloni, você já citou, é um exemplo. Sim. O Zefiro Giassi também é um exemplo. O Zefiro é um desbravador, né? O Neném, que a gente conversou com ele na semana passada, Sim. é um exemplo também. Apesar dele ser muito simpático, carismático, eu penso que o comercial dele também é bom. E, na tua opinião, uma empresa precisa ter na sua gestão um tio Patinhas? Cara, eu acho que tem que ser meio termo, tá? Tem que ser meio termo. Não tem que ser... Porque às vezes eu tenho a impressão de que quanto mais mão fechada o cara é, mais ele consegue... Não. Como eu te falei... Não assim, tem nada a ver, isso é mito? Não, como eu te falei, eu sei que a minha empresa precisa. Tu sabe o que tua empresa precisa. Então, eu preciso de câmeras novas. Eu preciso de uma TV melhor. Então, eu vou ter que abrir a mão. Se eu querer dar qualidade no atendimento do meu cliente, eu vou ter que ter o melhor. Então, quando a gente tem que abrir a mão para atrair novos negócios. Aquele negócio de tu fechar a torneirinha ali e tu ficar estagnado, tá? Tu vai começar a perder cliente. Eu vou segurar demais o dinheiro aqui e não vou investir. Tu vai perder cliente. Se a tua barbearia hoje, tu não continuar investindo nela, tá? Não ter aquela cadeirinha lá que o cara dorme na cadeirinha lá, que é muito bom pro sinal, tá? O cara vai pra lá, o cara esquece de todos os problemas, esquece de todo o financeiro. Se não tiver aquela cadeirinha lá, o teu cliente vai começar a procurar uma coisa melhor. Se não tiver o atendimento VIP que tu dá, tá? O cliente vai procurar uma coisa melhor. Se não tiver um barbeiro melhor, Bem bem preparado. preparado, tá? Com novas tendências, porque tudo é tendência. A barba hoje, tá? Hoje a barba tá de espartano. Se o teu barbeiro não sabe fazer outro estilo de barba, ele não se aperfeiçoar, vai procurar outro lugar. O cliente é assim. Então, assim, eu penso que o empresário, ele tem que saber dosar as coisas. E tem que sempre estar aberto para o investimento. Sempre estar aberto. Eu acho engraçado que eu conversei esses dias entrevistando o barbeiro, né? Um tempo atrás. E aí ele disse que ele trabalhou numa barbearia e o chefe dele falou o seguinte, o chefe também era barbeiro. Falou assim, tem cliente que eu não passo para outro barbeiro, porque eu sei que ele é chato, então se ele pede horário, mesmo que ele não tenha preferência, mas eu sei que ele só vai ficar satisfeito comigo, então eu agendo outro dia. E aí eu fiquei analisando assim, poxa, então isso demonstra o quanto é limitado, né? Sim. Porque eu penso o seguinte, né, Fernando, só eu sou bom, então eu tenho que trabalhar sozinho, né? Eu não posso botar outras pessoas do meu lado. Sim. Eu já sou ao contrário, eu quero que os meus barbeiros ali sejam melhores do que eu. E eu trabalho para isso, eu trabalho para desenvolvê-los, né? Mas, de uma maneira geral, isso também é investimento, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Eu abro mão de atender e ganhar o valor, digamos, cheio do corte ali para mim, para poder desenvolver os barbeiros e para a empresa se fortalecer. Sabe que eu trabalhei no material de construção, Fernando? Na verdade, antes desse material de construção existir, tinha um outro na cidade e eram 2 sócios. E um era bem comercial, mas também era bom no financeiro,
E o outro, né, sabe que os alemães aí são um povo bem diferente, assim, né, mas é um povo inteligente, trabalhador. E os dois, né, de origem alemã, mas um tinha uma visão bem para frente. Né, gostava de tratar bem as pessoas, gostava de valorizar os vendedores. O outro tinha que procurar a ferradura, porque às vezes a patada era tão grande que até a ferradura caía da tem pata. bastante assim. E aí, tipo assim, e a empresa indo bem, mas, sabe, ela não crescia. Até que um dia os dois brigaram, um pegou um caminhão, pegou não sei o que e se separaram. E aí saiu, nesse tempo ele já estava construindo um prédiozinho e foi lá e abriu um material de construção nesse prédio. Quando ele saiu, todo mundo pensou, né? Agora das duas uma, né? Ou um mata o outro, ou um fecha, o outro cresce. Os dois permaneceram. E eu fui trabalhar nesse segundo, que tinha a mente mais fechada. Inclusive, eu acho que eu devo ter as marcas ainda das ferraduras. E aí, o que acontece? Ao longo de anos, entendeu? Você vê, hoje, aquele primeiro material de construção que ficou com o cara que tinha a mente um pouco mais aberta, que não tinha medo de investir, de fazer a empresa se desenvolver, é a maior loja da cidade. É gigante a loja. O meu irmão trabalhou lá. É simplesmente fenomenal assim, o tamanho que a loja tem. Lógico que começa a entrar, né, lojas de fora para concorrer, mas durante muito tempo ele reinou assim, soberano na cidade, como, né, o maior da cidade mesmo. Gente da cidade inteira ir lá e comprar do cara. E esse outro, ele tá lá, eu acho que uns 25 anos já agora, mais ou menos. Ele deve estar, pelo menos 20 anos ele já está com esse material de construção. E eu passo lá, já estou há 11 anos aqui, eu saí de lá, da cidade, a loja continua da mesma maneira que estava há 20 anos atrás. Não mudou. Então, assim, mas só para tu ter uma noção assim, da visão, ele me contratou para trabalhar no recebimento e armazenamento de mercadorias. Então eu tinha que receber a mercadoria, conferir, lançar no estoque e arrumar um lugar para colocar. Essa era a minha função. E ajudar nas vendas, porque eu já era vendedor também, né? E eu trabalhei lá, eu não lembro agora quanto tempo, mas eu saí da empresa e eu ainda não tinha exercido a função 100%. Por quê? Eu conferi a mercadoria, ele tinha que conferir o filho dele mais uma vez. Meu Deus. E ele não confiava no trabalho de ninguém. Então fica difícil você crescer se você quer fazer tudo sozinho, não confia no trabalho de ninguém. Não tem como, né? E também os investimentos, a questão de sistema, a gente olhava os itens lá num caderninho, numa pauta, sabe? Impressa, com mais de 5.000 itens. Nossa, você tinha que procurar folha a folha, porque o sistema tu digitava, não aparecia, um sistema ruim. Então, a gente estava falando de sistema, né? Então, tem que ser bom o sistema, senão, se é para ser meia boca, é melhor fazer na mão mesmo, né? Ou na planilha de Excel que tu faz mesmo, né? Não adianta pegar um sistema qualquer e ele não funcionar e não te dar o resultado que você precisa. Mas os investimentos precisam ser feitos, né? Sim. Ainda mais uma loja de material de construção, né? Que tem vários itens, né? Então, tu não tem como tu se basear por planilha, por aqueles livrinhos que eles faziam. Nos anos 90, o material de construção do meu pai já tinha sistema. E tudo era cadastrado no sistema. Então, assim, eu acho que o cara parou no tempo e a questão de confiança, né? Eu acho que se tu contrata uma pessoa para estar de conferente, para estar de vendedor, tu tem que confiar na pessoa. Hoje, os meus funcionários... Tem que treinar, né? Tem que treinar. E talvez não seja nem confiar, mas conferir, né? Sim. Se você treinou, você confere dentro daquilo que você treinou. Não está de acordo, chama de novo, treina, até a pessoa aprender. Não aprendeu, beleza, tranquilo. Ó, amigo, infelizmente eu acho que sua função é outra. Agora, falando um pouquinho sobre a nova era, você falou antes que é muito dinâmico, né? Sim. Então, assim, você tem uma mudança muito forte de mercado. Sim. Porque hoje a tendência é uma rede social, amanhã já é outra. Hoje é foto, amanhã é vídeo. Hoje é foto animada, amanhã é vídeo animado. Agora já é filme com edição. Então, muda muito, né? É muito dinâmico. Mas, além disso, também muda as proporções. Sim. Né? Claro que vocês vêm num crescimento, mas, às vezes, você tem um período com uma alta maior, com mais clientes,
com novas necessidades, às vezes você precisa... E como saber até onde você pode ir nos investimentos? Para não dosar demais, para que a dose não seja muito alta, você invista demais em algo e acabe faltando para coisas essenciais e talvez você nem precisaria tanto. Como que tu faz para se achar no meio dessa... Porque querendo ou não, como é um mercado dinâmico, fica mais difícil para você fazer a avaliação e a gestão financeira e chegar a essa conclusão de onde investir. Na verdade, a gente faz uma análise do mercado em si, né? A gente está sempre acompanhando a evolução e vendo o que os clientes estão querendo. Então, a gente não pode sair gastando demais também, tá? A gente vai lá e dosa. Ah, não, agora é vídeo. Vou ter que comprar uma câmera boa para vídeo. Ah, não, agora é animação. Eu vou ter que ter um computador bala para animação. Mas nem sempre você tem o recurso, né? Porque é muito comum as empresas tomarem a grana no mercado financeiro. Isso aí não tem quem não faça, né? Assim, ó, a gente escuta aí grandes empresários falando que, ó, se não fossem os bancos, eu não teria nada que eu tenho. Sim, mas tu tem que ter o risco calculado, né? Tem que ter o risco muito calculado. E qual que é o limite? O limite, cara, tu não pode passar do teu faturamento. Nunca passar do teu faturamento. Eu sempre trabalho com a margem de 25%. Tá? Então, assim, se eu for pegar alguma coisa no mercado financeiro, tá? Ele não pode ser passar de 25% do que eu arrecado. Porque senão eu não vou conseguir para frente. Então, assim, ó, eu tenho contratos de 12 meses. Então, eu tenho meu fluxo de caixa de entrada de X. Tá? Então, vai ter que ser... Para investimento, eu deixo 25% ali. 25% que eu posso pegar no mercado financeiro, que eu vou saber a taxa de juros, tá? E eu vou calcular ali certinho. Tá? Porque senão, se der algum imprevisto no meio do caminho, eu já tenho meu fluxo do caixa garantido nos meus contratos. Então, aquilo ali é minha margem de segurança. Deixo em 25%. E há uma dificuldade das pessoas segurar a onda, né? Aí tá, a gente até... não é normal, né? Mas acontece muito quando o cara vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa. Ele até... Aí tudo bem. Ele olha, faz as contas, tanto para parcela, tanto para combustível, tanto para manutenção. Vai dar na estica. Se der alguma coisa que estragar alguma coisinha a mais, eu já não tenho grana. Mas não vai acontecer. E ele vai lá e financia. Não dá. Eu consigo pagar, eu vou pagar. E numa empresa você não pode avacalhar desse jeito, né? Assim, tu já sabe que tu gasta X com o salário. Então, esse salário é 10% do meu faturamento. Então, tu vai deixar já reservado aquilo ali. Gasto 5% com material de escritório, com internet, com conta de água e energia. 5% do meu faturamento. Então, tu vai deixando balanceando ali. Tem a retirada da empresa. Retirada da empresa, tu deixa em 5%. Deixa em 5%. Por quê? Com a empresa nova, tu está estruturando ela, tu não pode fazer uma retirada muito grande. Então, eu deixo a maioria do meu lucro ali que eu vou ter, eu deixo para investimento. Esses 25% que eu posso pegar no mercado financeiro, tá? Não quer dizer que eu vou pegar, mas só que já está previsto ali. Já deixo uma previsão para se precisar. É que hoje é muito dinâmico, né? Se você esperar primeiro, você juntar a grana para depois fazer, às vezes já passou a oportunidade, tu não conseguiu fazer. Não. Assim, ó, se tu esperar ter grana para fazer as coisas, tá? Teu concorrente vai lá e faz na frente. A gente ouviu aqui, né, esses dias o neném ali do Abimar, e aí ele contou ali que a loja de Araranguá, eles construíram todo o prédio primeiro. Sim. E depois financiaram só os equipamentos, que já é muita coisa, né? Porque os equipamentos para mercado são caros, né? E aí acho que foi uma forma que ele achou de equilibrar isso, né? Sim. Para ter aquela garantia e tal. E aí esse limite aí do quanto eu tenho que ter e juntar e do quanto que eu vou me endividar, ele tem, acho que, muito a ver também com a questão do feeling do empresário, né, Fernando? Isso, tem tudo a ver com o feeling do empresário. Se ele não tiver o feeling para o negócio, de estar vendo outras alternativas de negócio para ele, tá? Ele não vai conseguir. Porque tem negócio que você começa com zero grana, né? A gente falou aqui no primeiro episódio do Empreendcast com o Jairo e com o Jussier, como empreender sem dinheiro. Sim. E às vezes é possível, né? É possível.
Eu comecei a barbearia Carvoeira, eu tinha um carro e crédito, só. Era só o que eu tinha. Carro pago e crédito, nada mais. Não tinha dinheiro guardado, muito pelo contrário, estava pagando meu apartamento e não era pouco. No começo ali, quando você compra na planta, tem um monte de pegadinha, né? Bastante. Que se não abrir o olho. E foi difícil assim para mim. E foi possível, né? Hoje tá aí, a gente sabe que a empresa é um sucesso, tal, tem crescido cada vez mais. Mas eu penso que isso acompanha o empresário de alguma maneira, né? Eu acho que é difícil algum empresário que consiga empreender sem tomar nada no mercado financeiro. Não, é bem difícil de tu... não, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou investir. Se eu tivesse, um exemplo hoje, 100 mil reais, tá? Eu não investiria tudo. Eu deixaria guardado. Porque é complicado tu pegar um dinheiro que tu tens nas tuas reservas e tu chegar e colocar. Que tu não sabe o que vai dar lá na frente. Então, assim, ó, quando eu comecei a nova era com a Fernanda, a gente tinha 2 computadores, a gente tinha uma câmera, e daí a Fernanda falou, não, a gente vai ter que comprar mais coisas. Assim, e agora? E agora, o que a gente vai fazer? Daí é onde a gente começou a ter os nossos contratos. A gente começou a fechar contrato. E daí é onde a gente deixou essa margem de segurança. E daí a gente foi adquirindo. E até que chegou o que está hoje. Hoje a nossa empresa está muito bem estruturada de equipamentos, tá? Porque a gente foi fazendo conforme foi evoluindo o nosso negócio. Conforme foi tendo clientes para a gente e contratos, foi me dando uma garantia que eu poderia investir. E esse é o grande desafio de todo empreendedor, né? Fazer sobrar. Fazer sobrar. Tem que sobrar, né? Que é difícil, tá? Nesse país é difícil fazer sobrar alguma coisa. Porque eu acho que a receita é básica, né? Tem que gastar menos do que tu ganha, né? Isso para tudo, né? Lá em casa, na empresa, tudo é assim, né? Tem que gastar menos, senão a conta não fecha no final. Não fecha. Fernando, eu queria finalizar, a gente está chegando no final aí do nosso Empreendcast, e aí eu queria que você falasse aí para os nossos seguidores, as pessoas que estão nos assistindo, algo que talvez ficou para trás da nossa conversa e algum conselho aí que você queira dar para os gestores, principalmente na tua área, claro, né, que é a área financeira, mas você fica à vontade aí para fazer uso do espaço aí e fazer as tuas considerações finais aí para que os empreendedores possam crescer aí através da tua experiência. Então, pessoal, não tem uma receita para se dar, né? O empreendedor ele tem que sempre pensar muito bem nos caminhos que ele vai tomar. A questão financeira é uma questão que ela é complicada, tá, de a gente lidar. Quanto mais se tu lida com bancos ainda, com taxas de juros, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, ó, é sempre tomar cuidado. Não gastar mais do que tu arrecada. E sempre ter uma reserva, sempre deixar um fundo de reserva para algumas eventualidades. Então é isso aí, esse é o recado do gestor financeiro aqui da Nova Era, Fernando Valentim. Claro, Fernando Valentim, que é o gestor financeiro aqui também, administrativo da Nova Era, esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado pela tua presença, Fernando, obrigado por compartilhar com a gente aí a tua experiência. Eu tenho certeza que muitos gestores hoje conseguiram se identificar com a tua história, com aquilo que a gente conversou aqui. E você, que é um empreendedor e nos acompanha, agradecemos você também por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, se gostou desse bate-papo aqui com o Fernando, não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações, porque aí toda semana você vai estar ligadinho com a gente aqui. Toda quinta-feira a gente tem um bate-papo legal com algum empreendedor, algum gestor da nossa região. Eu sempre digo, fique ligadinho para poder empreender, porque de alguma maneira, né, Fernando, nós, em algum momento da nossa vida, vamos empreender, e eu sempre falo, quem é empreendedor, um dia vai empreender. Sim. Talvez você ainda não está empreendendo, mas daqui a pouco talvez chegue a hora, porque empreendedores empreenderão. Por isso, vem empreender com a gente no Empreendcast. Até o próximo episódio.